Eu recebo aqui o Procurador de Justiça Cândido Furtado Maia Neto, que é pós-doutor em Direito, e o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, que é mestre em Ciências Criminais. Os dois participam do primeiro simpósio de Direito Penal e Criminologia que ocorre aqui na Unisul de Tubarão. Eles atuam em casos de repercussão nacional. O Dr. Cândido, por exemplo, está à frente da defesa do doleiro Alberto Youssef no caso da Petrobras, e o Dr. Cláudio Gastão defende o presidente afastado da Lesc, Romildo Titon, e o ex-vice-governador Leonel Pavan. Dr. Cândido, vamos falar então sobre a mídia nos casos em que o senhor atua. Qual o impacto dela no desenvolvimento dos casos? Olha, a mídia é muito importante no sentido de conscientizar a sociedade quanto à divulgação de fatos que ocorrem, fatos ilícitos, conscientizar a sociedade no sentido de não trazer insegurança à sociedade, mas segurança pública, o que é importante, né? Porque a insegurança pública traz o que? O sentimento também de impunidade. A mídia tem esse papel, ao meu ver, no direito penal. Dr. Cândido, o senhor também atua defendendo muitas pessoas públicas, muitas delas políticos. Existe essa ideia para a população de que um político com problema na justiça ele já é culpado. Como é o seu trabalho nesse sentido? Na verdade, essa ideia decorre justamente, em parte, do papel da mídia. Por quê? Veja que a maioria dessas investigações que envolvem políticos, elas derivam de escutas telefônicas. E o que é que acontece? 99% dos casos ocorre aquela escuta controlada. As escutas vazam trechos que passam para a opinião pública uma ideia equivocada daquele processo que, em algumas situações, nem começou e já é julgado. Por quê? Porque são expostos para a mídia conversas fora do contexto, enfim, conversas que dão aquele ibope, dão aquele sensacionalismo e nem sempre retratam a realidade daquele diálogo que é extraído de um contexto. Ainda nesse sentido, mesmo com as pressões populares, o senhor diria que existe justiça? Eu diria que existe justiça. Isso faz parte, mas eu acredito no nosso sistema. Dr. Cândido, principalmente nesses casos polêmicos, a impressão que dá pra gente que observa do lado de fora é que os casos sempre têm uma continuidade, até por conta dos recursos. Até onde isso é bom? Olha, a Constituição estabelece o princípio do devido processo legal. O devido processo legal é um princípio básico, genérico, que devem ser respeitados todos os demais princípios. No caso de um dos princípios não forem respeitados, nós não podemos falar em devido processo legal. A República Federativa do Brasil constitui-se num Estado democrático de direito, né? E a presunção de inocência é um dos princípios do devido processo legal. Agora um questionamento que eu vou fazer para os dois. Nós temos leis para tudo no Brasil e muitas delas até ineficientes. Caberia nesse momento, na opinião dos senhores, uma reforma nas leis? Seria interessante uma reforma no Código de Processo Penal, no Código Penal, para enxugar essa inflação da legislação brasileira, nesse sentido, mas reduzindo e colocando à frente, volto a dizer, as garantias fundamentais constitucionais da cidadania. Eu concordo com o Dr. Cândido, nós não precisamos de mais leis, nós precisamos aplicar de forma correta as leis que nós temos. Então é isso, muito obrigado pelas informações e pela atenção, nós voltamos ao estúdio.